sempre elogio os católicos, vocês sabem, sempre equilibrados em relação aos evangélicos, protestantes e outras pessoas fanáticas ou de círculos religiosos fanáticos. Mas hoje vou continuar elogiando aquilo que se pode elogiar, mas dualmente também corrigindo-os, exortando-os. Com sua licença, por amor a vocês, vou falar a verdade. Vocês querem a verdade? Ou vocês querem aquelas frases? Eu sei que está errado, mas eu nasci católico e vou morrer católico. Será julgado segundo a sua doxia relativa. A única ortodoxia, avisem aí o cidadão no chat, é o amor. É o bem. Só isso não é relativo. Então, veja aonde eu vou chegar. Se essas frases papagaiadas, repetidas, pela alienação religiosa, eu sei que tem erros, mas o que importa é que eu faço para Deus. Eu dou meu dízimo na igreja católica, tem gente que ainda dá, não é obrigatório, mas dá. Dou meu dízimo, dou minha oferta, faço isso, faço aquilo, rituais, liturgia, mas eu sei que tem coisa, mas não importa. Eu estou lá é porque meu compromisso é com o Criador. Eu amo Jesus. Meu negócio é com Jesus. Pois é, se você pensa assim ainda, eu te aconselho a evitar assistir o que eu vou falar daqui para frente. Para você esse conteúdo é proibido, para você esse fruto, esse conhecimento, essa visão é proibida. Porque eu não quero machucar ninguém. Isso daqui é um grau profundo, esotérico, de verdades ocultas reveladas. Reveladas, revelare, véu, velare, sendo tirado. Você está abrindo pergaminhos que você nunca abriu. Você vai ver coisas que você nunca viu. A Bíblia é a mesma, católica, evangélica, o pergaminho é o mesmo, mas os olhos são outros. Então você quer realmente estar preparado para abrir os olhos? Se não está, por favor, não quero ferir ninguém. Mas se você está, se você quer evolução, coerência, óbvio, a verdade, se você anseia pela verdade como alguém sedento por água, numa floresta procurando o rio, então fique aqui. Vamos começar com algumas refutações necessárias a Santo Agostinho. Eu falei alguma coisa já nos 2 graus anteriores. Pois é, Joaquim, só que amém também não é isso. Nem amém você sabe, você tem que se aproximar mais, estudar mais. Vamos mais? Olha aqui. Isso aqui vai ser muito bom. Preste muita atenção. Agostinho foi provavelmente primeiro. Eu vou falar as 4 fases de Agostinho, como nunca ninguém falou. Nunca falaram isso. Agostinho foi primeiro um adepto, direto ou indireto, culto ou oculto, do maniqueísmo. Veja meu vídeo sobre o Mani, que é a duoteidade, a guerra do bem e do mal, como os sumérios, Enlil, Enkidu, o bem e o mal. De certa forma, o princípio estava certo, mas Agostinho estava além daquilo que você enxerga hoje e deve agradecer por isso, porque ele enxergava como duo, de forma binária, polar, não vindo do mesmo Deus, mas de 2 deuses. A ideia equivocada de Lúcifer e Jesus, de diabo e Deus.
Depois do maniqueísmo, ele foi influenciado pela filosofia grega. Aí Platão, Aristóteles, Sócrates, todo esse conhecimento de alguns séculos antes de Cristo influenciou a cabeça de Agostinho, a sua doxia, como eu acabei de dizer sobre o Billy Graham, e qualquer pessoa, todos nós seremos julgados pela ortodoxia, que é o amor, vai ver meus vídeos sobre verdade relativa, e sobre os dogmas, que é o que você aprendeu ser a verdade. E aí vai o princípio, e aí vem a essência. Não importa se o dízimo é bíblico, não é bíblico, é tanar, não é tanar, é Brit Hadashah, não é Brit Hadashah, é para judeu, não é para judeu, é com templo ou sem templo, importa que quem dá o dízimo ou não dá o dízimo esteja fazendo isso para quê, por quê? Porque o que Deus lê é o delta olho, representado pelo hardware da glândula pínea. Aqui, negativo, elétron, próton. E aqui atrás, nessa dualidade, aqui dentro, como nós vimos ontem, aquela serpente que vai dos neurotransmissores até o coração, que também é dicótomo, da árvore da vida e da morte. Aqui, daqui para cá, Deus lê desejos, motivações, intenções. Por isso que ele fala tantas vezes poeticamente do que vem do coração do homem. Que é isso que ele lê. Ele não lê lábios, ele não lê a música, ele não lê aquilo que chamam de louvor, adoração, liturgia, culto, dogma. Ele lê a intenção da pessoa. Então, até aqui ele estava sendo influenciado e a doxia dele estava imiscuída com a filosofia grega e o pretérito maniqueísta. Já era pretérito para ele e ele chegou então na sua terceira fase, quando ele se tornou um patrístico, um pai da Igreja Católica, muito importante. É um grande pai da teologia. Hoje, qualquer teólogo protestante, evangélico, pentecostal, neopentecostal, católico, é influenciado, querendo ou não, pelos pensamentos ainda de santo, como tudo é santo para ele, Santa Ceia, Santa Bíblia, tudo é santo, não é? E nós respeitamos, embora esteja absolutamente equivocado, Santo Agostinho. Veja, quando ele se converte à religião católica, ele é obrigado a refutar o maniqueísmo, mas ele ainda continua influenciado por alguns pensamentos e principalmente pela filosofia grega. Aliás, poucos católicos sabem que a doxia, o compêndio do Vaticano I e II, são altamente influenciados pela filosofia grega. O problema é que toda essa colaboração que era para ser boa acaba sendo penumbrada, escurecida por conta do misticismo. É uma igreja mística. É de Constantino, não é de Cristo, é do IV século, embora reivindique ser mais antiga. E aí vem o hoje. O hoje é que Agostinho está tendo problemas sérios, embora não esteja mais aqui, mas se ele pudesse ver e saber, e um dia saberá, que existe uma coisa chamada Rede Mundial de Computadores, que está trazendo toda a biblioteca ao conhecimento das pessoas. Porque vocês vão ver hoje que a Igreja Católica, na Idade Média, divulgava o seu conhecimento e pregava algo maravilhoso que eu já elogiei muitas vezes, que era o ócio, não da inércia, mas o ócio de negar o negócio. Mas vieram os protestantes e pregaram o negócio, que é negar o ócio. Pregaram o luxo, a riqueza, e foram os pais do capitalismo, de Mamon. Se você trabalha escravizadamente hoje, você o faz por conta dos evangélicos. Agostinho não pensava assim. Agostinho vivia uma vida simples. Mas hoje, os seus conhecimentos que foram ocultados nos últimos séculos estão vindo à tona, a público. Já não é mais ESO de assuntos ESO, mas são assuntos ESO de público, de tirado para fora.
ESO, todo mundo sabe. Todo mundo que quiser procurar a verdade. Por isso que a Igreja Católica tem demonstrado, através dos seus papas e cardeais, um certo ódio com relação à internet. Eu não sei se vocês já viram, volta e meia, o homem fala o que o coração possui, né? Aqui dentro, os desejos. Então você vê sempre frases papais contra a rede mundial de computadores, contra a internet. Olha, saiam da internet. Mas por que sair da internet se quem deseja a verdade pode exatamente encontrar a verdade na internet? Gostaríamos que fosse assim? Não. Gostaríamos que estivéssemos todos próximos, como naquela primeira eclésia, numa mesma vila e sentássemos para tomar um café e explanar a verdade de boca a boca, de mesa a mesa, de ceia a ceia, de partir do pão a partir do pão. Mas não é assim. As metrópoles evoluíram, o mundo evoluiu e criaram algo que é a internet, uma rede mundial de biblioteca virtual. E agora você tem que enfrentar tudo isso. Esse é o mundo, é o crivo proposto a você hoje. Então, quem quiser conhecer a verdade, terá a verdade hoje. Ela está disponível. Agora vê isso. Santo Agostinho saiu do maniqueísmo e, por conta desse problema, procurou durante sua vida, seu legado histórico, teológico, passou a sua vida refutando aquilo que ele foi. Alguns dizem que ele nunca deixou de ser, mas é impossível. Ele acabou, entre aspas, se doando, se vendendo à Igreja Católica. Se você quer conhecer um pouquinho sobre a história da Igreja Católica na Idade Média, eu recomendo a vocês uma série da Netflix, O Reinado. Você vai ver como sempre foi a Igreja Católica. Você vê a podridão protestante, a Inquisição Católica, a Inquisição Protestante, o ódio de católicos e protestantes e a grande hipocrisia que sempre foi. Onde tem Bíblia Sagrada, onde tem santos que de santos nada tiveram. Parece que Agostinho foi uma pessoa de bem, mas ele passou a sua vida tentando refutar o maniqueísmo. Eu quero que você preste muita atenção no que eu vou dizer agora. Então, Agostinho vai passar refutando, o quadro não estava mostrando, o maniqueísmo. O que era o maniqueísmo? O duoteísmo. As duas forças, bem e mal, mas como dois deuses. Agora, ele chega e diz, escreva aí, você vai escrever no chat. Por favor, será que dá para ter silêncio nesse chat? Escreva aí. Frase dele. O mal é a ausência de bem. A segunda frase que ele disse: o mal é o efeito colateral do bem. Mas não é só ele que dizia isso. Ele fugiu um pouco dos herméticos da Grécia, que o influenciaram em parte naquilo que interessava a Igreja Católica, porque os herméticos entendiam exatamente o pensamento maniqueísta ou além, que é o que a gente sabe hoje, mas não como sabemos de fato. Eles tinham alguma luz. Já vou chegar lá. Acontece que Agostinho, convertido ao poder da Igreja Católica, estava sendo influenciado também por quem? Pelos rabinos. Que até hoje, se você ligar um vídeo, procurar um rabino ensinando, rabino verdadeiro, não esses aqui, que você encontra em qualquer lugar e deixa a barba crescer. Não, rabino verdadeiro, se você procurar um rabino, ou mesmo esses aqui, todos eles escondem a dualidade de Deus. Eles sabem da história de Lilith e Samael, que é uma tipologia. Não tem casamento de anjos do mal e seres do mal, não. É uma tipologia para o mal. Mas eles escondem.
E se você perguntar por quê, eles dizem, não, o que nos importa é a pureza, é o bem, já é difícil techuvá, já é difícil retornar à lei, já é difícil obedecer à Torá, para que vamos conhecer o mal? Se você perguntar para outro rabino, o rabino vai dizer, não, Deus quer que a gente seja que nem menino, na inocência. Ora, se mantivermos pessoas na inocência, veja isso no paralelo com o seu filho, é um princípio metafísico que ensinei ontem, o físico aponta para o extrafísico. O que acontece no físico? Se você ocultar a vida toda do teu filho a malícia, o que vai acontecer? Oculte do teu filho a malícia para sempre, para você ver o tamanho do problema. Tem um episódio do Black Mirror que mostra isso, não é? A filha chega a bater na mãe, quase mata a mãe quando descobre que a mãe oculta tudo dela. Então veja, Agostinho está sendo influenciado pela patrística judaica, como eu sempre vaticinei. Avó judaica, mãe católica e filhos protestantes. Eles seguem uma tríade. E eles caem todos. Caiu, Apocalipse 18. Essencialmente falando. E Agostinho vai agora, influenciado pela patrística judaica, ser um patrístico, um pai católico que vai dar as diretrizes de toda a teologia, por isso que eu sou o fundador da desteologia, para que me chamem de herege como chamaram Jesus, para que me joguem numa cruz como faziam com os cristãos verdadeiros, até que Constantino os libertou e criou a Igreja Católica. Quando deixamos de ser perseguidos para ser os perseguidores, que é o que aconteceu em 1000 anos da Idade Média. Mas eu não vou falar de Idade das Trevas hoje, não muito. Eu quero me atentar ao fato de que Agostinho está dizendo o mal é ausência de bem. Não, Agostinho. Os profundos cabalistas, eu vou provar que a verdade é muito além do que vocês pensam. Os profundos cabalistas herméticos, muitos cardeais, muitos padres verdadeiros que estudam de verdade, sabem da verdade de grupos e de mais grupos do Vaticano, de profundos estudos, eles sabem que Deus é um, não é três. Eles sabem a verdade sobre tudo, inclusive sobre a árvore da vida e da morte, vou provar hoje. E eles usam esotericamente com X nas faculdades, nos seminários, nos livros. Vocês sabem que eu fui entrevistado por uma revista católica, a maior revista de teologia católica da América do Sul. Está lá minha entrevista, vocês devem ter lido. Mas o que eles publicam nesses lugares, com todo amor por eles, como eu disse, repito, reitero, eles dizem só o que a patrística falou, o que Agostinho falou, o que outros disseram. Mas os assuntos profundos eles escondem dos leigos porque não é necessário, como também dizem os judeus, como também dizem os pastores e padres protestantes, antes de ganhar o título de pastor. Sempre ocultaram do povo por achar que eles não sabem lidar com a verdade. Eles não precisam saber. E os chamam abertamente em suas cartas e compêndios de leigos. E eu pergunto a vocês, quem é que compilou a Bíblia? Saberemos hoje. Vocês já sabem. Mas eu quero avançar aqui antes de chegar nas maiores revelares que eu tenho a dizer. Agostinho está dizendo algo que vai contra o princípio dos próprios rabinos que conhecem a profundidade da Torá nas próprias entrelinhas da gematria, dos pictogramas, que vocês saberão hoje. Vocês saberão hoje. Eu pergunto a vocês, o mal é ausência de bem? Não. Quer dizer então que todos os vermes, bactérias, vírus, monstros marinhos, os animais carnívoros foram criados pelo quê? Escute isso aqui que eu estou dizendo. O mal não é efeito colateral do bem somente.
O mal não é ausência de bem somente. Deus é dual, Deus criou a morte e a vida. Ele dá e tira. Nós não estamos falando de um Deus que tem vários deuses por aí, tá? De extraterrestres, de vários mundos. Não, nós estamos falando de um Deus único que é a própria existência. E Agostinho, assim como toda teologia, cai em contradição a partir do momento, e você, quando você quiser refutar alguém, não no intuito de ser melhor, porque você seria mais um deles. A nossa justiça tem que exceder. É por amor a eles, que é o que eu estou fazendo aqui. Estou vindo aqui por amor. Por amor, você vai sempre por aqui, ó. Pega esse delta aqui, ó. Pega este delta, esta pirâmide. Onipresente, potente, ciente. Eu pergunto a vocês, eu preciso ver o chat agora. Bons alunos, Deus é onipresente, potente, ciente? É ou não é? Ora, se ele é ciente, anuente, ele sabia o que aconteceria com o mal. Mesmo que ele, hipoteticamente, o que é mentira, que não tivesse criado o mal e o mal fosse efeito colateral ou ausência de bem, ele sabia. Vocês estão falando com uma pessoa que não é homem. Vocês estão falando com uma pessoa que não é limitada. Vocês estão falando com Oni, Delta Oni. Alguém que tem toda a ciência. E alguém que tem inclusive a ciência do bem e do mal, que é a árvore da vida, que vocês escondem, não são duas, é uma, como já revelei. Agora veja, se ele é Oni, ele sabia o que aconteceria como consequência do desdobramento da história. E mais, ele não impediu. Por quê? Porque fazia parte do seu plano. Ora, isso dá na mesma, direta ou indiretamente, ele fez. Veja, se você vai fazer uma coisa na sua vida, vai tomar uma decisão, uma escolha, e sabe que quando você fizer aquilo, que você vai colocar as tuas mãos, vai ter uma reação e vai acontecer outra coisa, não é você também culpado? Culpado no sentido de ter conhecimento do que está acontecendo? É o que Deus fez. Deus fez algo sabendo que teria um efeito colateral, não é assim que ele chama? A ausência. Então, muitos rabinos e padres e patrísticos todos querem ocultar das pessoas quão terrível Deus é. Aí colocam a asinha no pé do anjo. Aí colocam que os anjos não têm sexo, aí escondem que a mão é debaixo da coxa, não é na coxa, é no saco escrotal do homem. Aí escondem o sexo dos anjos, aí escondem que é só uma figura, vocês entendem, virtudes. Aí escondem que as asas cobriam os pés, porque foi ferido a coxa de Jacó. Que coxa? Porque Abraão e Eliezer, a mão debaixo da que coisa? Eles escondem, porque tudo é santo. Santa Bíblia, Santo Papa, Santa Ceia, Santo Agostinho. Para quê? Para ser vendável, comercializável. Isso para os maus. Mas para os bons padres, eles não fazem por mal, é verdade. As boas freiras, boas madres, o que eles querem na verdade? Eles querem que o povo apenas se mantenha conhecedor daquilo que é suficiente para eles, alimentando a alienação daqueles que são maus. É uma cadeia eclesiástica. Você consegue ver a hierarquia eclesiástica? Enquanto os padres e freiras que estão lá embaixo dessa cadeia eclesiástica estão fazendo isso por inocência, acreditando que é bom o povo não saber mesmo. O importante é que eles façam o bem. Como nós falamos, aqui em cima existem pessoas que estão fazendo isso por mal. Eles não ocultam por bem, eles ocultam porque eles querem alienar as pessoas. Quando uma pessoa não sabe da verdade, não tem os seus olhos abertos, óbvio, essa pessoa é facilmente alienada. Vamos mais. A Igreja Católica, nos períodos medievais e barrocos, através das habilidades de Gian Lorenzo Bernini, 1598 a 1698,
e outros artistas arquitetaram a Praça da Basílica de São Pedro em um gigantesco símbolo da criação. Preste atenção. Eles fizeram símbolos em sua sede, em sua matriz, que representam a primeira letra do capítulo do Gênesis, a primeira letra do primeiro capítulo do primeiro livro, Delta 1. Primeira letra do primeiro capítulo do primeiro livro. Eu poderia dizer para vocês que o Vaticano é representado por uma pirâmide. Deixa eu ver se vocês conseguem enxergar daí, sim. Uma pirâmide 1, Delta 1. Delta 1, primeiro capítulo do primeiro livro e a primeira letra. É isso que está representado na construção do Vaticano, utilizando-se da geometria sagrada. O simbolismo se divide em 4. Primeiro, nós temos como obras importantes a Vida de Dante, La Divina Comédia, quem de vocês conhece, o primeiro capítulo do Gênesis, que eu vou falar muito, e a Praça da Basílica de São Pedro. Nos primeiros 6 séculos de Constantino, até as Cruzadas, a Igreja Católica agremiou suas principais obras artísticas e arquiteturas. Para a cúpula católica, a escritura é um compêndio de códigos, um códex. Preste atenção. Para a Igreja Católica, que é criadora do compêndio Bíblia, a Bíblia é código. Quem de vocês lembram que muito antes de existir cristãos e de Cristo, de Constantino e Igreja Católica, séculos antes, nós tivemos a Septuaginta. Por que septo? Porque foram 70 a 72 rabinos judeus que traduziram a Bíblia. Traduziram a Bíblia pela primeira vez para o grego. E depois a Igreja Católica contratou Jerônimo e uma equipe para trazer do grego para o latim. Preste atenção o que eu vou dizer. Segundo eles, a Bíblia é a maior obra de matemática e ciências da humanidade. Na Idade Média surgiram muitas escolas de mistérios. E quem que faz parte dela? Grupos herméticos de cardeais. Escolas esotéricas, onde a cúpula pôde manter a tradição do conhecimento que vem de cima, que eu vos ensinei nos graus 139 e 138, que é o quê? Cabalá. A tradição dual que vem de cima, eles mantiveram-na. A igreja influenciou as escolas, e essas não são as escolas de teologia agora. Eu estou falando das escolas no mundo inteiro. Católica Universal, dominando a pedagogia escolástica do mundo, em vídeos que eu já fiz e você deve ter assistido, sobre as 7 artes liberais, o Trivium e Quadrivium. Eu quero que você escreva aí no chat ou fale para sua didática e aprendizado. Na Idade Média, até o Iluminismo, a igreja não escondia a verdade. Escondia também, mas existiam escolas de mistérios acessíveis. Por conta dos herméticos que lutavam para trazer a iluminação e não as trevas. Era a ciência querendo romper essa barreira e vencer a fé religiosa e não a fé genuína. Mas o que é que aconteceu? O Trivium e Quadrivium acabaram. Nos últimos 2 séculos, a fim de manter os mistérios, e muito mais agora na rede mundial de computadores www, em tempos de Vatilix,
E agora eles ocultam dos jovens, alienam os jovens e gerações novas. Então você vê Enem, MEC, Unesco e a Igreja Católica, em suas muitas pontifícies universidades católicas, o poder dela em universidades e hospitais impressionante, de imóveis que eles adquiriram, vocês sabem, em tempos de escravidão, em tempos dos índios, dos negros, das mulheres, dos jesuítas, de alguns séculos passados. De 2 séculos para cá, a igreja acabou com o trivium e quadrivium, que era uma escolástica feita para elastificar a consciência, abrir a consciência dos jovens, formar eles homens sábios, eruditos e eruditas. Eu não estou nem falando de mídia alienadora, que é alienadora não porque às vezes quer, mas porque é obrigada a ser, senão não tem como vencer o crivo. Hoje um dono de mídia, ele precisa ser alienante, porque o povo quer alienação. Como ensinei ontem, as folhas são amargas, o fruto é doce. Ninguém quer o amargo da evolução. Evoluir dói. Veja o físico para o extrafísico. Quando você entra numa sala de fisiculturismo, numa academia, as pessoas costumam escolher aqueles aparelhos que não doem tanto. Ninguém quer dor. Aí vem aquele grande provérbio, escrevam aí. Conforto gera inércia e confronto gera evolução. Quem é que quer confronto, dor? Mas esse é o princípio metafísico que Deus estabeleceu para o homem. Quer evoluir? Vai doer. Você vai ter que enfrentar a tradição, enfrentar tudo que você aprendeu e achando que era verdade. Mas eles esconderam isso. Hoje a gente vive aqueles tempos de Paulo, 1 Timóteo 4, que está escrito: amontoarão doutores para si, teólogos, segundo Agostinho, segundo a patrística, e com coceira nos ouvidos. O que é coceira nos ouvidos no original? No original é falando o que as pessoas querem ouvir. Não é mensagem, é massageando o seu ego. Ter, ser e poder. E é isso que acontece há 2 séculos, muito mais agora. Nós estamos vivendo dias, e cada vez piores, onde os nossos jovens, nós temos muitas professoras no X, e elas podem dizer, se tiver alguma aí no chat, estão cada vez mais alienados. Eles têm conhecimento, mas não têm sabedoria. Não há elastificação da consciência. E o que existe hoje? Vamos citar a Grécia. Sócrates, Aristóteles, Platão, depois vamos citar quem? Isaac Newton, depois quem? Einstein. Nunca se estudou tanto, nunca se teve tanta universidade, nunca se teve tanta tolice. Porque as pessoas são dependentes de iluminados de um passado remoto, mas muito remoto. Onde estão os sábios de hoje? Tudo isso tem as mãos da Igreja Católica. É só você assistir documentários, filmes, eles mesmos. Basta você sentar com um padre sincero, ele mesmo vai confessar. Você chega para um padre, mas por que, padre, que as festas são pagãs? As festas são pagãs porque sempre foi assim, é a tradição, não tem mais como mudar. Aí você chega para um pastor e diz, e por que o dízimo é mentira, o templo é mentira, o culto é mentira, e continua assim. Se for um pastor preparado, porque apenas 1% dos pastores têm o conhecimento que um padre tem. Se for um pastor dentro desses 1%, então ele vai dizer para você a mesma coisa que o padre diz. É porque o povo já está tradicionalizado. É isso que eles receberam, não tem mais como mudar isso para não perder o domínio sobre eles. Todas as verdades que na Idade Média as pessoas tinham acesso livre, acabaram. Está aí a professora Ana Jungs dizendo, olha aí, os alunos não querem mais pensar. Que aluno que quer filosofia? Eu vou te dizer, eu era o melhor aluno em sala de aula de português. Eu tinha uma professora que ela pediu um dia para se levantar, ela disse, quem aqui é Adrian?
Eu levantei a mão. Ela estava o ano inteiro comigo, não sabia meu nome, ela não sabia o nome de ninguém, ela era muito braba. Eu me levantei, pensei, vai vir bronca. Eu quero dizer que em 30 anos de professor eu nunca dei nota 10 para uma redação, uma dissertação. A tua dissertação sobre metamorfose está perfeita. Porque eu era bom de português, bom de língua portuguesa. Dava aula, já apresentava lá na frente, amava sociologia, história, filosofia, religião, arte. Por que eu estou aqui evoluindo pessoas, que me transformei no que sou e que me transformarei no que serei, no que ainda vou ser? Porque tive uma boa cultura, uma boa educação. Então, quando a igreja novamente está voltando à idade das trevas, obscurecendo a ciência aos jovens, parece que estão estudando mais. É igual o casamento, estão casando mais, nunca se casou tanto, mas nunca se divorciou e nunca teve tanta hipocrisia no casamento, nunca teve tanta infidelidade conjugal. Quer dizer, nós estamos vivendo em tempos que os números são altos, é tudo mais, mas é tudo uma mentira. É uma ilusão. A verdade é que nós estamos na idade das trevas novamente. Agora veja, a Divina Comédia é um poema de viés épico e teológico da literatura italiana e da mundial, escrito por Dante, da católica mundial, por Dante no século XIV e dividido em delta partes. O inferno, o purgatório e o paraíso. Veja meu vídeo sobre inferno e purgatório. Quando a igreja quis consertar o inferno que não existia, só Seol, criou o purgatório. Mas criou o purgatório como terceira via e não queria aniquilar a tradição. Contar a verdade aos leigos, que não existe inferno, existe purgatório. Que é a rehologramação, vai assistir o meu grau, colar lá. A rehologramação, Seol. Os judeus sempre entenderam isso. A Igreja Católica é nada mais do que uma interpretação cristianizada do judaísmo. Mas mística, igual, tanto qual, ipsis verbis, olha mais. Isso, exotericamente falando. Mas esotericamente com S, assuntos internos... Ela é um poema para os 4 primeiros capítulos do Gênesis. Cada imagem que você vê lá no Vaticano, do Sol, da Lua, círculos entrelaçados, possuem números, ângulos, cores, simbolizando mistérios da vida que só eles sabem. Revelare. Vamos ao primeiro Revelare de hoje. No primeiro capítulo de Gênesis, Elohim no plural numericamente representa a perfeita estrela de Davi. Você sabia? Elohim é o mesmo que Deus Criador absoluto, delta. Delta para cima, delta para baixo. Dalet, Vav, Dalet, o nome de Davi, o selo de Salomão. Você está vendo isso aqui? Isso aqui também é o significado de Elohim, que é a primeira vez que aparece um nome para ele, adjetivo. O nome é significado, é o significado do seu nome. Ele já se apresenta com o nome de nós, um plural de bem e mal. Eu sou a dualidade. E eles sabem disso, e por que não falam? Eles só falam o Agostinho convertido. Nem o maniqueísta eles falam, porque o povo não pode saber. E o grande mistério oculto por eles, que hoje vos revelarei, na primeira palavra do Gênesis, Bereshit, no grande finale deste grau, daqui a pouco. Nos graus anteriores, falamos da árvore dual, da vida e da morte. É uma mesma árvore, não são duas. A mesma e única árvore. Hoje falaremos sobre flor da vida.
Esta flor da vida foi encontrada no Egito, Israel, Grécia, Índia, China, Turquia, Irlanda, Alemanha, Islândia, Inglaterra, Tibete, Japão, Suécia e Lapônia. Ela tem esse significado e nome. Você está vendo na foto atrás, cúpula, símbolo feminino. E você está vendo agora o Vaticano. Esse nome, Vesica Piscis, revelare. A árvore da vida, muito antes dos judeus, já existia em 2 conjuntos de 3 pilares no templo de Karnak, há 5.000 anos, feita pelos egípcios. Os egípcios já tinham entendimento da dualidade de Deus e da árvore da vida, embora conhecessem Deus por uma forma pluralizada, politeísta, paganizada. Esta forma que nós estamos conhecendo hoje, a flor da vida, escreva aí, flor da vida, é a forma de uma intersecção de 2 círculos com o mesmo raio. Quem lembra do raio? Tudo que eu ensinei na septologia, o círculo vazio, ele fez tudo, do abismo, do nada, o espírito sobre as águas, o iode no meio. Pois é, tem que colar os graus para saber. Em que o centro de cada circunferência está sobre o perímetro da outra, exatamente como a árvore da vida. Grande revelare, conhecido por muitos nos derivados geométricos de ovo da vida, semente da vida, flor da vida, estão representados claramente no Vaticano. Olha esta imagem que você está vendo agora. Eu quero que você preste muita atenção nesta imagem. Eu vou aumentar o som porque é revelar e só a música tem o poder de expressar sentimentos de conhecimento e revelação, sabedoria. Vê isso. Você está vendo como é que o Vaticano é formado olhando de cima? Exatamente o formato da flor, do ovo, da semente da vida, a dualidade. Eles sabem da verdade. Eles sabem da verdade. E por que pregam Agostinho? Que coisa, não? A árvore da vida já existia há 5.000 anos. E ela está lá no Vaticano também, assim como o obelisco, símbolo conhecido e muito pela Igreja Católica e com a autoria dos egípcios, dos sumérios. Sabe o que é Vaticano? Triste é um católico passar a vida inteira sem saber que Igreja Católica significa universal, que Papa vem de papai, que padre vem de pai, de madre vem de mãe. Não saber o que significa acólito, crisma, catequese. Não saber o que significa Vaticano. Vaticano vem de vaticínio. Anunciar, pressagiar o futuro. Anunciar os tempos vindouros. Avisar, preconizar insistentemente. Vaticano é simbolizado pela chave, pela senha. Mas não é só aquela chave que liga nos céus à terra. A chave liga dos céus à terra. Malhut Aketer, coroa, rei e reino, hexagrama, bem e mal, árvore da vida e árvore da morte. O Vaticano, o símbolo do Vaticano é uma chave. Porque eles têm os segredos, as senhas. Segredo, senha, é o nome do arquétipo, o último objeto colocado
numa construção. Como eu já ensinei vocês, uma logo, uma escrita, no pináculo de um templo, de um edifício, também é chamado de senha, chave, segredo. Os 2 círculos representam, pasmem, senhores, 0,40. Matematicamente, se pegarmos a circunferência 360 por 888 partes, dividirmos dá 0,4054. Quem é que compilou a Bíblia? Diga para mim. Agora veja, Velho Testamento mais Novo Testamento. Antes da Contra-Reforma, quando a partir da Contra-Reforma, a Igreja Católica transformou o compêndio Biblos em 73 livros. Está entendendo? 72, 73, podendo ir até 74 Enoque. Você está vendo 39 mais 27, 39 do VT, 27 do NT, 66 livros. Aquela coincidência que vos disse, 66. Dividindo 27 por 66, temos exatos 0,40. A mesma representação matemática da flor da vida. O centro do Vaticano é circular. No meio temos um obelisco que representa o masculino positivo, em linha reta com a própria circunferência dual e com a cúpula, como é Washington. Isso foi construído pelos construtores, que é o que significa maçons. Mas não é o problema, não está na maçonaria. A maçonaria está trazendo luz, e revelando o quê? Revelando que a Igreja Católica sabe. A grande questão aqui é, a Igreja Católica sabe da dualidade de Deus, que não existe uma batalha de um diabo chifrudo, de um Deus velhinho, de um Jesus askenaz branquinho com cabelos lisos, olhos azuis ou verdes. Não existe uma batalha espiritual entre bem e mal, e misticismo, e bênção e maldição, e a necessidade de confessar para um homem os amuletos, as indulgências e tantas outras. Eles sabem. E eles permanecem unidos, e quantas vezes já elogiei, mas entregaram essa compilação de 66 livros, entenda o que eu estou dizendo, na mão dos protestantes, e eles, sem porte de Bíblia, de armas, se matam até hoje, templo e templo, sinagoga e sinagoga. A grande divisão, a grande mitose e meiose da Bíblia se dá através dos evangélicos que querem soberbamente, e o padre Paulo Ricardo está certo em dizer, com a teologia arrogante de dizer que tem o Espírito Santo e de que entendem a Bíblia e não entendem nada. Nunca foram alunos e querem ser mestres. E nisso a Igreja Católica acerta, porque só a patrística, só os pais podem, que fizeram escolástica, podem interpretar a Escritura. Mas isso é dual. Embora isso seja um acerto, porque a igreja permanece unida, embora tenhamos carismáticos mais unidos, vinculados ao Vaticano, ortodoxa mais unida agora no ecumenismo, coptas mais unidos no ecumenismo, coptas egípcios, mas eles permanecem unidos em essência, porque não interpretam a Bíblia. Sem entendimento, ela é a causa de todo domínio mundial. Eu quero que você escreva mais uma vez aí: os judeus usaram a Bíblia para escravizar o mundo. Os católicos usaram a Bíblia para dominar o mundo. É só você ver a história. Os protestantes usaram a Bíblia para vender, capitalizar o mundo, negociar no mundo. Então aquele obelisco em linha reta, a cúpula, representa o masculino e o feminino. Esses órgãos fálicos das genitálias masculinas e femininas dão origem ao Cristo cósmico. Mas não importa a linguagem é a mesma, é a polarização, é a ambiguidade, é a dualidade, que é o que significa a árvore da vida, esse símbolo, que é o que significa um relógio, que é o que significa uma escada que se sobe e desce, uma moeda, que é uma epígrafe, o cara e a coroa, o sol e a lua. Vocês estão entendendo tudo, masculino e feminino, positivo e negativo?
Sejam pelos círculos, eu vou mostrar de novo. Veja a imagem novamente. Sejam por esses círculos. No final vocês saberão mais. Vejam que os dois círculos se entrelaçam exatamente no centro, de onde emana o raio, está o obelisco em linha reta com a cúpula. Veja, esses mistérios, quando um desigrejado encontra, eles dizem: é o diabo, é o diabo, é o diabo. É ou não é? Os niilistas, eles não acreditam em mais nada. Os niilistas desigrejados só sabem dizer é o diabo, o diabo, o diabo, porque anteriormente, antes de serem míticos, eram místicos. E os místicos, religiosos, fanáticos, fundamentalistas, em nome do livro sagrado, de qualquer livro sagrado, Alcorão, Bíblia, Torá, Tanar, eles dizem o quê? É Deus, é Deus, é Deus. O místico só vê Deus. E depois que ele abre o olho para alguma verdade, ele só vê o diabo. Você não. Você está vendo com equilíbrio, com evolução hoje, o bem e o mal. Que é o que se espera de um homem evoluído que sabe dominar o seu bem e o seu mal. Eles sabem disso. E a grande questão é por que não falam? Letras do Gênesis. Os dois círculos representam Yahvé, como já ensinei, Jeová do caos. É a consciência do ego. E Elohim significa a consciência do humus. Viemos do humus, humildade, humanidade vem da terra, do pó. Existe uma cruz colocada sobre a estrela. O sol que estabelecida está no obelisco para representar Jesus Cristo como a origem do positivo e negativo. Na verdade, ele está em cima no arquétipo porque ele está acima do bem e do mal. Esta é a grande revelação. Cada tijolo, pedra, carbono, material ali edificado representa algo, o que é peculiar aos sábios. Mas revela que eles sabem do que os leigos não sabem. Existem vários octógonos em catedrais importantes que são símbolos geométricos que representam a cruz. Como é que eles chegam nesses octógonos? A cruz mais os espaços vazios do leste e do oeste, dos braços de Jesus na cruz. A arquitetura gótica de catedrais católicas e luteranas, o Lutero nazista, revelam o conhecimento da dualidade divina, luz e trevas. Através do gótico, representado nas muitas e muitas esculturas e catedrais. Eles sabem da verdade. Revelare. O Vaticano tem o formato dual da árvore da vida e da morte. Pasmem, senhores, pasmem, senhoras. Além da semente do ovo, olhe esta imagem e tire suas conclusões. Veja essa imagem. Você está vendo? Você consegue enxergar as sefirotes, as emanações da árvore da vida e da morte, começando lá em cima, na cúpula, que nós podemos chamar de... Ah lá, eu vou desenhar lá em cima. Você consegue ver? Lá em cima, a coroa, o rei, na cúpula. Keter. E aqui embaixo, a última emanação, Malhut. Quem de vocês podia imaginar que o Vaticano foi construído no formato da árvore da vida e da morte? Olha as imagens. Esse número é conhecido pelos cabalistas como o número do código de Deus, o número universal da matemática Matrix.
da forma que o mundo é, a ilusão de bem e mal, veja o símbolo. Ou bem e mal hexagrama, que está representado criteriosamente no Vaticano. Então por que na teologia exotérica, para todos em público, só se fala de uma guerra entre o bem e o mal? Por que Agostinho insiste? E toda a teologia patrística? Pastores se formando na teologia. Billy Graham morreu hoje. Vivia lá no Vaticano, beijando a mão do Papa e aceitando seus ensinos. A mesma teologia, somos todos fraters. Será que são? Pela verdade relativa, talvez, como tem ensinado, as pessoas serão julgadas pela verdade relativa. E pela ortodoxia única, o amor e o bem, que é a única que não oscila, que não muda, que não altera. Mas escute o que eu estou dizendo. Qualquer líder protestante, padre católico se forma em teologia. E a teologia fala o quê? Que Deus não criou o mal. Por que escondem isso? Sendo que a própria construção revela. Aqui na Catedral Católica de Gramado e Canela, quando vocês estiverem aqui no encontro de maio, 6 anos de Filosofia X, eu vou levar vocês lá e vou mostrar. Vocês todos vão entrar comigo dentro da Catedral Católica e eu vou mostrar a janela com a pirâmide e o olho. Muitas catedrais católicas têm. Ah, mas isso foram os maçons, não importa. A cúpula católica sabe da verdade. E por que não falam a verdade? E por que não revelam a verdade? A Bíblia começa exatamente assim. Quem está preparado para a grande revelação que a Igreja Católica sabe, mas quase ninguém sabe? Quem está preparado aí? Eu vou revelar um código que só os mais profundos líderes da cúpula católica, dos maiores, só eles e dos judeus cabalistas sabem. Estão preparados para encerrarmos com um grande finale? Música. A Bíblia começa assim. 1:1 Gênesis, Delta 1, primeiro capítulo, primeiro livro, primeira letra. Escreva aí, no princípio. Escreva princípio. Deus criou os céus e a terra. Princípio no original hebraico é Bereshit. Cada letra do alfabeto hebraico emana da árvore da vida. Vocês aprenderam as 22 ligações da árvore da vida dual. Bem e mal, vida e morte. Todas elas possuem gematria, números, e pictogramas, símbolos, imagens. Números e geometria, arte e matemática. Soletremos Bereshit. A primeira letra é o Bet, o equivalente à letra B, e a figura do seu pictograma respectivo é uma casa ou uma tenda. Então preste atenção, a primeira letra da primeira palavra, do primeiro capítulo, do primeiro livro da Bíblia é Bet, que é uma casa, uma tenda. Resh é a segunda letra, equivalente a R. E a figura, o pictograma, é a cabeça de um homem, com significado de primeiro, início. Quem colou o grau sobre o amém? Amém não é fim, amém é, na verdade, amém é início. A terceira letra, Aleph,
Equivalente à letra A, e a figura do seu pictograma é a cabeça de um boi, significando poder. Shin. A quarta letra é o equivalente a S, com pictograma 2 dentes, significando consumir. Quinta letra, Yod. O equivalente à letra I ou J, quando criaram o J na Idade Média. No fim da Idade Média, com pictograma braço e mão, significando trabalho. Arar a terra, de onde viemos. E por fim, a última letra, Tav. O equivalente a T, com pictograma 2 varas cruzadas. Uma cruz. O lenho maldito de Gálatas 3,13. Mas também significa marca e sinal. Quem é sábio entenda. Tav, marca, letra, sinal. Tav, uma cruz. O T, incrível é que o T também é uma cruz. Ainda falta entendermos que ao somarmos, juntarmos a primeira e a segunda letra, teremos Bar Resh, que formam a palavra Bar, que significa filho de. Bar Jesus, filho de Jesus. Bar Davi, filho de Davi. Tem compaixão de mim. Quem está preparado aí para Re Isaim, quinta e sétima letras do alfabeto hebraico que significam iluminação e revelação. Estão preparados para mais Re Isaim, revelare? Da direita para a esquerda se lê o hebraico. Eu já ensinei isso e revelei para vocês. Todos os países à direita de Israel leem da direita para a esquerda, procurando a árvore da vida. Aonde está a árvore da vida? Oculta, mas que voltará para lá visível em breve, ao tocar da sétima trombeta. E todos nós do Ocidente, infelizmente, nascemos no lugar errado. Eu sempre digo isso. Escrevemos da esquerda do mal para a direita, mas pelo menos estamos procurando o bem. Olha isso. Todos nós estamos procurando a direita, que é o lado da árvore da vida, do bem, da luz, da Sofia. Todos nós escrevemos procurando a direita, o lado da vida da árvore. Daquele ladrão que revelei ontem, do lado de Jesus na cruz, morto como árvore da vida. O da direita reconhece. E ele diz, estarás comigo aonde? No paraíso, que é o jardim, onde está a árvore da vida. Olha isso aqui. Da direita, bem. Para a esquerda, mal. Lê-se o hebraico. Procurando o centro, o jardim, a árvore da vida, Jerusalém. Revelar. Quem está preparado aí? Depois de desmistificar o significado de letra por letra, da morfologia e da construção dessa primeira palavra, então vamos. Vê isso. Lá de cima, da direita para a esquerda, primeira palavra é princípio. No princípio. Então temos Bet, casa, tenda, Resh, primeiro, cabeça de homem, Aleph, Deus, cabeça de boi, Shin, consome, destrói, se alimenta, dentes, Yod, Yud, mão, trabalho, mão, braço, Tav, aliança, marca, cruz. Olhe como é que começa a escritura, como tudo começou, terminará. Revelare, revelare.
A Escritura está com um código, e esse código descodificado é o Filho de Deus é morto pelas nossas mãos numa cruz. Ou Bereshit, o Filho de Deus é morto pelas suas mãos cravadas em um sinal, marcas, sinais nas mãos em uma cruz. Que coisa mais linda! A marca do bem, o sinal da besta que é fera, o leão da tribo de Judá, 777 é a cruz, é sua morte como árvore da vida. Revelare aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. O livro é da vida, a árvore é da vida. O Geena é um símbolo, linguagem pueril, para simbolizar o livro da morte. No outro lado da mesma árvore, a morte, para aqueles que escolheram o mal. A consequência do erro é a morte. Ele já morreu antes de seu plano perfeito temporal, quando saiu do atemporal para o mundo temporal, tempo, espaço e matéria. Inclui sua morte como árvore que oferece vida a todo aquele que lhe escolher livremente. Ele é o princípio, Bereshit, o Alfa, o Aleph, o primeiro, o Amém, a vida, a existência, o único que pode dar existência depois do acordar, depois do crivo, depois do ciclo, depois do sistema de matéria de coisas do mundo temporal. Quem entendeu isso? A primeira letra, a primeira palavra do primeiro versículo, do primeiro capítulo do compêndio Bíblia já mostrava e já apontava do Tanar, do Pentateuco, da Torá, como queira, já apontava da Cabala, já apontava para o centro da terra, já apontava para o meio das emanações, das sefirotes, a dualidade. Por isso ele já morreu antes que saísse da sua atemporalidade do arquétipo, formando um reino, deixando sua coroa para estabelecer um reino. Quem poderia imaginar que a palavra Gênesis, que a palavra princípio, que a palavra Amém, já significa exatamente o Cordeiro de Deus, o Filho, aquele que é Pai Criador e que deixa a sua coroa para ser como um homem humus e morrer por nós em um sinal, em uma marca na cruz, Tav, por todos nós, como árvore da vida. E até na cruz ele demonstra que ao seu braço direito alguém é alcançado pelo lado da árvore da vida, e ao seu braço esquerdo está o ladrão que é alcançado pela morte.
E você quer o quê? Vida ou morte? Com amor a todos os católicos e a todos os cristãos. Boa noite.